meu nome é Kleber, mais conhecido como Kleber Caverna, e eu convido você a vir participar desse nosso projeto feito pela Universidade Aberta Leonel Brizola. Vem comigo e vamos começar. A nossa aula hoje é uma aula de geografia, geografia das populações, geografia da demografia ou demografia, né? Esse é um estudo bem legal que nós temos com certeza aí muitas coisinhas que vai te ajudar nessa prova que está por vir. Acompanhe. Vamos lá. Começando, basicamente, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é assim, quando a gente fala de população, de demografia, a gente trabalha alguns pontos importantes. A ordem do trator não altera a poeira, mas nós vamos começar com teorias demográficas, depois a gente entra nos conceitos fundamentais de população, que são, assim, coisas interessantes dentro de cada um desses conceitos. Num terceiro momento, trabalharemos aí a questão das estruturas demográficas, e, por fim, movimentos migratórios, coisas do gênero. Então, ó, vem comigo, vamos trabalhar. Vou começar, então, com as teorias demográficas. Teorias demográficas. É, garoto, é nóis, hein? Teorias demográficas. Ou teorias populacionais, dá na mesma. Bom, são várias as teorias demográficas. A primeira teoria que eu vou trabalhar aqui com vocês, trazer para vocês, é a teoria malthusiana. Teoria malthusiana. É, garoto, ó. A teoria malthusiana, ela foi postulada ainda no século XVIII e passou a valer mesmo praticamente já no finalzinho do XVIII e início do século XIX. Por quê? Porque a população da Terra cresceu muito. De uma hora para outra, eu vou fazer um gráfico rápido aqui, só para você poder acompanhar. Olha só, curte só, vem comigo. Vamos supor que essa aqui é a história da humanidade. Então aqui está a população, aqui está o eixo do tempo. Como é que foi o andar do crescimento da população? Ela foi assim, durante muito tempo. Lento. Aí de uma hora para outra, subiu. O que será, deixa eu arrumar aqui, o que será que fez com que esse crescimento tornasse tão acentuado de uma hora para outra? Porque, veja, a população do planeta, por exemplo, só para você ter uma ideia, vou fazer aqui uma brincadeira. Por volta mais ou menos do ano que Jesus nasceu, tinha no planeta Terra algo em torno de 250 milhões de habitantes. Eu disse 250 milhões de habitantes. Cara, olha, os Estados Unidos têm mais gente do que isso, só para você ter uma ideia. A Indonésia tem quase isso. Aliás, o próprio Brasil, o Brasil hoje tem 206 milhões de habitantes. Então, quando é que a gente dobra? A gente só vai dobrar isso praticamente 17 séculos depois, que vai para 500 milhões. E quando é que a gente chega ao nosso primeiro 1 bilhão? Praticamente na passagem do século XVIII para o século XIX. E isso é interessante que hoje nós estamos com 7 bilhões. Então, alguma coisa acontece mais ou menos por aqui. E se você olhar bem, isso bate direitinho com um fato econômico muito importante, que é a Revolução Industrial. A primeira, né? Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, aproximadamente 1770, talvez 1860, invenção da máquina a vapor por James Watt. Então, a indústria, ela acelera muitas coisas, inclusive a questão da população, porque muita gente começa a sair do campo para a cidade, melhora as condições de vida, as pessoas passam a viver mais. E se antes as pessoas morriam, nasciam muito, mas morriam muito, agora elas passam a ter uma condição diferente. E aí começa, a acelerar. É claro que esse crescimento, hoje nós estamos em 7,4 bilhões de habitantes do planeta todo. Mas assim, até 1800 era 1 bilhão. Então você tem, 1800, 1900, 2000, tem 216 anos para a gente pular de 1 bilhão para 7 bilhões, sendo que de Jesus até o século XVIII praticamente, para a gente dobrar de 250 milhões para 500 milhões, olha o tanto de tempo. Então, cada vez mais aumenta a população num ritmo e que o tempo vai enxugando, vai diminuindo. Essa é a lógica. Então, nessa coisa toda, é postulada a teoria de Malthus.
Porque ela dizia o seguinte, olha o que ela fala. Basicamente ela diz assim, ó, a teoria de Malthus fala assim, a população cresce em PG, progressão geométrica. Os recursos, vamos chamar de recursos, comida, água, qualquer coisa. O que precisa? Os recursos crescem em progressão aritmética. E aí, ele vai dar exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, um homem, então aqui, ó, nós vamos trabalhar com a população. Um homem, um pão. Vamos continuar a nossa saga. População em PG, o dobro, 2. 1 mais 1, 2. E continua 2 pães para 2 homens, não alterou nada. Mas vamos lá, agora aqui já pulou para 2, o dobro, 4. 2 mais 1, 3. Agora já não é mais um pão inteiro. É, mano. Vamos lá. 4, 8. 4, ó, já é metade de um pão. Agora, ó, 16. Aí aqui você já tem 5, ó. 32 homens para 6 pães. Cara, ó, se você continuar essa conta, não vai dar certo, porque, ó, você vai ter aqui, ó, 16, 32, 64 para 7, 128 para 8, 256 para 9, 512 para 10, 1024 para 11 e eu vou parar, porque eu só decorei até aí. Então presta atenção. Já deu para perceber que vai faltar comida, mano. E aí o que acontece? Os malucos pensaram assim, ó, a população está crescendo, os recursos não acompanham, nós temos que fazer alguma coisa. O que ele propõe? Ah, ele propõe, na verdade a teoria malthusiana, ela propõe algumas coisas. Por exemplo, a questão da moral, a questão da abstinência, abstinência. O que mais? Coisas que fizessem com que as pessoas, o casamento mais tarde, né? Casar mais tarde. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a questão da sujeição moral. Você se prende a questões morais para aí a questão da família, da igreja, blá, 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 fala para você, olha, você não pode ter um filho muito novo, você não pode ter um filho sem casar, você não pode fazer forcinha antes do casamento. Forcinha, você entendeu, O pessoal sabe o que eu estou falando. Ou seja, sujeição moral. A outra é abstinência. Se você não faz, não vai ter possibilidade de ter filho. Sacou? Abstinência. Bom, é difícil, hein? Mas vamos lá, com essas novelas doidas que tem aí. Casar mais tarde. É a outra opção. Quanto mais tempo você retardar o casamento, melhor. Professor, casar mais tarde, então é só casar depois da madrugada, lá para 1 hora da manhã? Não, mané. Eu tô falando casar, não é depois de 1 hora da manhã, não. É casar mais tarde, mais velho. Professor, muito obrigado, agora eu entendi. Pois é, velho, olha só. Essas são algumas ideias da teoria malthusiana. Agora, vem comigo que nós vamos para outras teorias. Vou apagar essa daqui. Você já entendeu ela? Então, ó, piece of cake. Próxima teoria que eu vou colocar para você aqui, também muito importante, chama-se teoria neomalthusiana. Moleque, é nóis, hein? Neomalthusiana. Professor, mas esse nome é muito parecido. O que é isso aí? Vai, só. Neo, novo. Malthus. Quer dizer que é o quê? É uma nova proposta, é uma nova ideia. A teoria neomalthusiana, ela surge já no século XX. Moleque. Depois da Segunda Guerra. Praticamente depois da Segunda Guerra. Lembre-se, a teoria malthusiana, ela é final do século XVIII. Ela passa a valer de 1800, 1801 em diante. Agora eu estou falando da teoria que vem depois da Segunda Guerra Mundial. Pois não, qual a pergunta? Professor, mas eu esqueci quando é que termina a Segunda Guerra Mundial. É verdade. A Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939 e termina em 1945. Então eu estou dizendo que essa teoria neomalthusiana, ela viria muito tempo depois da primeira. Mas e aí, professor? É uma ideia. Mas, assim, eu posso confiar nela? Pode, porque ela tem uma boa proposta. Ela fala o seguinte, falou que a teoria neomalthusiana, presta atenção, isso é muito comum. Falou que a teoria neomalthusiana, ela concorda com Malthus. Então ela também vai dizer o seguinte, a teoria neomalthusiana, a população
cresce, ela não joga fora a teoria malthusiana, por isso que ela é neomalthusiana. Ah, entendi. Tá bom, a população cresce, só que ela acrescenta, temos que resolver o problema. Qual é a solução para o problema? A solução, moleque, é nós. A solução é controle da natalidade. Veja, Malthus, deixa eu apagar aqui, quando postulou a teoria malthusiana, ele foi tímido nesse contexto. Então ele leva em consideração, nós estamos falando do século XVIII para XIX. Agora não, os caras têm uma nova visão. Nós estamos pós-Segunda Guerra Mundial, e aí o que acontece? Eu não sei, é um fenômeno. Toda vez que você tem uma guerra, quando termina a guerra, o país que sofreu aquela guerra, ele parece que sofre uma explosão de nascimento de criança. Eles chamam isso aí de baby, a gente chama isso aí de baby, baby boom, boom. O baby boom ficou muito visível depois da Segunda Guerra Mundial. Talvez até para compensar, né? Às vezes as pessoas perdem as outras pessoas, e aí uma criança vem, já preenche um pouco aquele vazio, aquela tristeza. É uma explicação. Bom, de qualquer maneira, começou a crescer demais a população, e o pessoal sacou que tinha que ter um freio, porque a ideia de Malthus continuar, a população cresce, os recursos não acompanham. Ah, legal, professor, fiz o link. Bacana. E esse controle de natalidade? Por exemplo, eu poderia utilizar aqui vários métodos, por exemplo, camisinha. A camisinha é um preservativo, que pode ser o masculino e o feminino, né? Por exemplo, aqui, ó, o DIU, dispositivo intrauterino, né? Poderia se utilizar, por exemplo, vamos ver outro método aqui, ó, vasectomia. A vasectomia, ó, não, pensa besteira não, vasectomia é a secção do canal deferente. É diferente do que você está pensando, é o canal deferente. Ela sacou? Deferente? Ah, legal. Bacana. Quer ver outra? Ligadura das trompas. Então, ligar as trompas, ou ligadura das trompas, de falópio, né, na mulher. Tecnicamente falando, é mais fácil fazer uma vasectomia do que uma ligadura das trompas, né, ligar as trompas. Então, assim, esses são métodos. Que não é bem um método, porque ele já ocorre depois, não é anticoncepcional. Ou você pode pensar na concepção, você pode poder pensar que a questão, por exemplo, do aborto. Então, etc. Esses aqui são métodos. Hoje você tem outros, tem injeção de hormônio e tal. Então, assim, presta atenção. Toda vez que aparecer que um país é neomalthusiano, essa é, ó, a dica. País neomalthusiano é porque o Estado determina quantos filhos você vai ter. Por exemplo, no Brasil, você pode ter o tanto de filho que você quiser. Alguém vai dizer, não, você só pode ter 2, 3. Não, você pode ter o tanto que quiser. Se você vai dar conta de cuidar, é outra história. Sacou? Agora, se for, por exemplo, na China, não é bem assim. Lá existe um limite. Ah, professor, mas a política do filho único, ela foi revogada. Mas você não pode exagerar. Eles permitem um segundo filho, né? Desde que o primeiro seja mulher, pode ter um segundo. Mas a grande situação é, o Estado diz para você, você pode ter tantos filhos. Então, toda vez que você tiver a presença do Estado dizendo quantos filhos você tem, ou você pode ter, melhor dizendo, você chama esse Estado de neomalthusiano. Isso é o neomalthusianismo. Bom, mas você já viu duas. Vamos para a terceira. Moleque, aqui é assim, né? Vamos para a terceira teoria. Eu tenho mais algumas coisinhas para acrescentar. Então você já viu a malthusiana, a neomalthusiana. Agora, mano velho, você vai ver a ecomalthusiana. Isso mesmo, ecomalthusiana. Ecomalthusiana. Moleque, é nóis. É nóis. Olha só, e o que é a teoria ecomalthusiana? Cara, de novo, ó, ela não está jogando fora as ideias de Malthus. Ela acrescenta alguma coisa aqui. Então, ela está dizendo o seguinte, a população cresce, os recursos não acompanham. Isso é a malthusiana. Mas ela diz que, ó, tem um envolvimento ecológico aqui. Então, ela vai associar esse crescimento, quer dizer, o crescimento econômico, ou aliás, da população, melhor dizendo, o crescimento populacional
ele acaba pressionando, ele gera um crescimento proporcional, poderá trazer graves impactos, impactos ambientais. Então ele está me dizendo o seguinte, que a população cresce, os recursos vão sofrer uma pressão muito grande e isso gera o quê? Olha, essa é a jogada. Gera impactos ambientais. Por isso, de ecologia. Ah, saquei. Isso é uma verdade? É. Vou dar um exemplo. Uma única criança americana consome, em média, o equivalente a 40 crianças da Índia. Veja, uma criança dos Estados Unidos consome, em média, o que 40 crianças na Índia consomem. Ó, isso é uma pressão demográfica. Eu não sei se as crianças da Índia consumissem mesmo tanto que os Estados Unidos. Essa, inclusive, não é para esse momento, mas é a base de um outro assunto, que é a questão do crescimento demográfico pressionando a questão dos recursos, que foi tratado várias vezes em conferências. Uma delas, a de 1972 em Estocolmo, na Suécia, que é a proposta, basicamente, até pela chamado desenvolvimento zero. Vamos parar de desenvolver. Quem desenvolveu, desenvolveu. Quem não desenvolveu, não desenvolve mais, porque o planeta não aguenta. Essa é a proposta do Clube de Roma em 1972. O Clube de Roma não é time de futebol, não, tá? É um grupo de países ricos e multinacionais que juntaram em 72 para botar uma proposta nas chamadas Primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente. E que teria contrapartida. A contrapartida é horrorosa. Que os países emergentes, na época, viraram e falaram assim, não, se vocês estão propondo desenvolvimento zero, eu proponho desenvolvimento a qualquer custo. Então é assim, uma fala para parar e a outra bota para lascar. Todas as duas não estão legais. Mais tarde viria uma tal de desenvolvimento sustentável. Mas isso é uma outra história. O que eu quero mostrar para vocês é que a preocupação na ecologia, crescimento da população faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque a gente consome, a gente toma café, a gente come carne, a gente usa combustível. Imagine, um único litro de álcool você gasta 11 litros d'água da natureza só para tirar, para fazer o álcool. Então é uma coisa assim, realmente estupenda. Muito bem. Bom, mas aí nós vamos para outra. Eu quero mais uma última aqui para vocês, última teoria. Nós já vimos a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a ecomalthusiana e agora nós vamos ver a teoria marxista ou reformista. É, moleque. Então, ó, marxista ou reformista. Olha só, presta atenção aqui, exóticos, meus jovens exóticos alunos. O que é essa teoria marxista ou reformista? Olha, na verdade, se ela é marxista, ela está falando de quem? De Karl Marx. Legal, está puxando as ideias dele. Então, ela vai dizer que é o seguinte, ó, o problema populacional está ligado a má pra cá é horrível, a má distribuição de renda. Exóticos, presta atenção. Quem é que fala de má distribuição de renda, hein? Qual é o oposto do marxismo? Não é a ideia do mercantil, a ideia da economia de mercado? O marxismo não está ligado ao que? Ao socialismo, ao comunismo, entre aspas. Né? Então ela está criticando quem? Ela está fazendo uma crítica severa ao modelo capitalista. Então isso aqui, ó, é uma crítica ao capitalismo. Ao capitalismo. Né? Esse capitalismo que detona o planeta. Só que tem uma coisa, países socialistas também botaram para lascar. A antiga União Soviética poluiu demais. Hoje a China, que vamos dizer assim, é um país, entre aspas, é um país que você nem pode dizer mais que é socialista. É um socialismo de mercado, um país assim estranho. Mas enfim, a China hoje é um dos países que mais polui no mundo. Então jogar a culpa só no capitalismo também não é uma verdade. Seria aí, vamos dizer assim, um pouco que dizer, ó, nós somos melhores do que eles. Não é bem assim. Mas enfim, essa é a teoria marxista ou reformista.
Muito bem, meus amigos, vocês viram aqui comigo nesse modelo, nesse momento, um dos pontos importantes dentro do crescimento da população mundial. Vocês tiveram acesso aqui à questão envolvendo as chamadas teorias demográficas. Então agora eu chamo a atenção para que a gente possa, no nosso próximo encontro, termos acesso aí a mais uma parte importante desse conteúdo, que é a parte de população, demografia. Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro para que nós tenhamos acesso aí a mais esse, vamos dizer assim, ponto importante que é trabalhado nas provas vestibulares, o Enem, etc e tal. Então, nós estamos aqui e viemos fazer parte dessa nossa história. Venha para a nossa ULB, Universidade Aberta Leonel Brizola.